Essa questão começa apresentando uma empresa composta por 5 pessoas, 2 são homens, 3 mulheres, e a princípio 2 serão enviadas para uma convenção, e a gente quer a probabilidade de que essas 2 pessoas enviadas para a convenção sejam ambas mulheres. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é calcular a quantidade total de duplas. Quantas são as duplas que você pode fazer independentemente de serem ambas mulheres, os 2 serem homens, uma mulher e um homem? O que a gente vai calcular aqui é a quantidade total de duplas que podem ser feitas. E esse é um pequeno problema de análise combinatória que a gente resolve fazendo a combinação de 5, porque são 5 as pessoas, 2 a 2, porque formaremos duplas. Bom, isso se calcula fazendo 5 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, o que quer dizer que ao todo é possível fazer 10 duplas com essas 5 pessoas. Agora, a gente vai calcular quantas são as duplas exclusivamente femininas. Quantas são as duplas de mulheres. E aí, ao fazer as duplas, ao calcular o número de duplas de mulheres, a gente vai olhar exclusivamente para as mulheres, que são 3. Portanto, o número de duplas de mulheres é a combinação de 3, 2 a 2, que vai dar 3. Dessa forma, eu consigo resolver a letra A, que nos pergunta qual é a probabilidade de serem enviadas 2 mulheres. Então, essa probabilidade será calculada dividindo 3 por 10. Agora, na letra B, a coisa muda de figura, porque já não são mais 2 pessoas a serem enviadas para a convenção, e sim 3, como está sendo dito aqui. 3 membros puderem viajar. E aí a gente tem que mudar o nosso problema. Desde o início, em vez de calcular o número de duplas, a gente agora tem que calcular o número de trios. O número total de trios. O que pode ser feito fazendo a combinação de 5, 3 a 3. Isso vai dar 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. O que dá 10 de novo. Ou seja, com 5 pessoas, a quantidade de duplas e de trios é igual. Isso tem uma explicação. Quando você faz duplas, você rejeita 3 pessoas. E quando você faz trios, você rejeita 2 pessoas. Então, no final, a quantidade fica igual porque quando você faz uma dupla, o número de maneiras de se escolher 2 pessoas é exatamente a mesma coisa, de 2 pessoas para irem à convenção, é exatamente a mesma coisa que escolher 3 pessoas para não ir. Então, escolher 3 de 10 dá exatamente o mesmo efeito que escolher 3 de 5, dá exatamente o mesmo efeito que escolher 2 de 5. Bom, e agora a gente precisa calcular a probabilidade que sigam para essa viagem no meio do trio, o trio seja formado por exatamente 2 mulheres. Então, o nosso trio será formado por 2 mulheres e um homem. Para calcular isso, de quantas maneiras isso é possível fazer, a gente vai fazer a combinação de 3, 2 a 2, porque eu estou olhando para as 3 mulheres e escolhendo 2, vezes a combinação de 2, 1 a 1, porque eu estou olhando para os 2 homens e escolhendo 1. A combinação de 3, 2 a 2 a gente já fez, dá 3. E a combinação de 2, 1 a 1 vai dar 2. Portanto, há 6 maneiras diferentes de formar esse trio, sendo que 2 dos integrantes são do sexo feminino e o outro do sexo masculino. Portanto, na letra B, a probabilidade é dada por 6 sobre 10.